Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Hoje, mais uma vez aqui, para falarmos de um texto bíblico, fazermos uma pequena devocional e também orarmos uns pelos outros. Hoje eu quero falar sobre Marcos, capítulo 4, é um capítulo grande, são 34 versículos, de 1 até 34, e que eu queria trabalhar com vocês onde Jesus começa a revelar o seu reino, os segredos do seu reino. Então Jesus, a gente sabe, iniciou seu ministério pregando o evangelho e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, Marcos 1,15. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus indica a soberania e o reinado de Deus no coração dos homens e na vida do seu povo. Deus reina nos corações. Ele reina na vida daqueles que atualmente têm Jesus como Senhor e como Salvador. Esse domínio, ele abrange todas as causas do sofrimento humano. Ele é domínio, esse domínio é invisível. Futuro, do ponto de vista do futuro, nós falamos do ponto de vista do presente, do ponto de vista do futuro, ele equivale às bênçãos da vida eterna que serão experimentadas após a segunda vinda de Jesus. Esse domínio já não é como o domínio do presente, que é invisível, mas esse domínio do futuro será visível. Então Marcos vai registrar aqui que Jesus voltou a ensinar à beira-mar as multidões, muitas coisas e através de muitas parábolas. O reino de Deus é tema do seu ensino. Mas eu disse por parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola no grego, parábola significa a colocação de uma coisa ao lado de outra para fins de comparação, de analogia. Uma parábola é uma ilustração colocada lado a lado com ensinamento com o objetivo de facilitar o seu significado, o seu entendimento. Então, por que Jesus ensinou por parábolas? Jesus responde que usou parábolas tanto para esconder quanto para revelar a verdade. Marcos acrescenta que Jesus ensinava a palavra por meio de parábolas às multidões, conforme a capacidade dos ouvintes. Quer dizer, Jesus era extremamente contextual e usava da contextualização do momento, da situação dos seus ouvintes e também, vamos dizer assim, da capacidade dos seus ouvintes. Então, qual é o objetivo de Jesus? Ele queria, na verdade, que seus espectadores dessem ouvido à palavra. O verbo ouvir aparece 14 vezes nesses trechos de Marcos, com o significado de atender e obedecer à palavra. Então, uma das mais célebres parábolas que nós encontramos no livro de Marcos é a parábola do semeador. Jesus começa com a parábola do semeador, versículo 3 aí do capítulo 4. 3 explicações importantes. O semeador inicialmente Cristo, que prega a palavra e que envia trabalhadores para proclamá-la no mundo. A semente é a palavra de Deus. Ela é a semente incorruptível, ou a divina semente. O campo onde a semente é semeada é a palavra, é o mundo. A ênfase da parábola terra ou solo aqui, onde a semente é lançada. Então a terra é o coração do homem que recebe a semente. Mateus 13:19 também diz isso. A lição principal da parábola aqui é que o resultado do ouvir o evangelho da palavra depende do coração daquele que recebe a mensagem. Há 4 tipos de solos que produzem 4 tipos diferentes de resultados. 4 resultados totalmente diferentes. Porque são 4 tipos de solos também diferentes. Em primeiro lugar, o solo que é representado pelo coração duro. Primeiro, o coração duro, versículo 4. Esse coração ouve e não compreende a palavra. É como um solo bastante transitado. Quando a semente cai, é pisada pelos homens ou é roubada pelo diabo, versículo 15. Observe que a semente é roubada enquanto a ouvem.
ou durante a pregação ou evangelização pessoal. O diabo trabalha durante o culto de adoração, principalmente quando o sermão está sendo pregado, está sendo proclamado. Às vezes é o desvio de atenção, a perda de foco, e o diabo faz com que muitas pessoas fiquem no celular, às vezes com a mente voltada para outras situações, para outros problemas, e perde de vista a palavra que pode transformar verdadeiramente a sua vida. Segundo lugar, além do coração duro, o coração raso. O coração raso é o segundo tipo de coração, versículos 5 e 6. É o coração que recebe a palavra de maneira impulsiva, sem profundidade e sem perseverança. Qualquer tipo de angústia, de perseguição, de crise, de tribulação, e sem perseverança. Qualquer tipo de angústia ou perseguição faz esta pessoa desistir, versículos 16 e 17. A expressão aqui, pouca duração, indica que essas pessoas aceitam a palavra naquele momento e depois se perdem nas suas vontades, nos seus pecados, nos seus delitos, se perdem porque a palavra de Cristo não foi enraizada nos seus corações. Além do coração duro, do coração raso, nós também temos o coração ocupado. O terceiro tipo é o coração ocupado, versículo 7. O coração ocupado é aquele que não há espinhos, versículo 8 e 7, capítulo 8, versículo 7 de Lucas. Esses representam as preocupações e ansiedades da época em que a pessoa está vivendo. A fascinação atrativa das riquezas materiais, os prazeres pecaminosos do mundo. Então, quer dizer, os valores do mundo, os prazeres. Então, a palavra de Deus fica infrutífera com tanta concorrência. A palavra de Deus se torna infrutífera diante das riquezas, do poder, do status e de tudo aquilo que tira o foco do ser humano para a palavra de Deus. Depois do coração duro, do coração raso e do coração ocupado, vem o coração fértil. O último é o coração fértil e frutífero, versículos 8 e versículo 20. Esse é o coração da pessoa que ouve, que recebe e que pratica a palavra de Deus. Percebe bem aqui a relação de continuidade. Ela ouve, ela coloca em prática, ela recebe, ela ouve, ela recebe no seu coração, na sua mente, na sua vontade, e ela pratica a palavra de Deus. Ela não fica estagnada, ela não caiu num coração duro, raso ou ocupado. Não, ela caiu num solo fértil. Então é o coração das ovelhas de Jesus que ouvem a sua voz e seguem o bom pastor. Outro dia nós falamos sobre isso, sobre João 10, 27 e 28. Os frutos aqui são produzidos em diferentes proporções de forma ascendente, 30, 60 e a 100 por um. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que essa parábola nos leva a 3 reflexões importantes. Primeira, não devemos subestimar as forças opositoras do coração duro, do coração raso, do coração ocupado. A semeadura. Não devemos superestimar as respostas imediatas. Então é o coração raso que quer o imediatismo, aqueles que acham que são salvos pela emoção. Em terceiro lugar, não devemos subestimar o poder da palavra. E lembrando sempre que a nossa função como cristãos é semear a palavra. Nós somos semeadores. Somos semeadores. Logicamente que nós podemos semear a palavra em solos como esse, em solo duro, raso, em solo ocupado. Mas vai haver aquele momento de nós semearmos em coração fértil e nós recebermos de forma ascendente os frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Mas devemos lembrar de não subestimar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é digna de toda aceitação. A palavra de Deus, quando o ser humano a ouve, por aí que a fé entra no coração humano
e ele pode ser transformado a partir da graça de Deus. E uma última coisa que eu queria falar, não é prerrogativa sua, meu irmão, minha irmã, nem minha, de qualquer um de nós, que essa pessoa a qual nós pregamos o evangelho, às vezes há 1 ano, 5 anos, 10 anos, tenha o coração fértil. Quem vai produzir isso na vida das pessoas que vão crer no evangelho de Cristo através da fé e pela graça de Deus, vão ser salvos, é exatamente o poder e a autoridade do Espírito Santo. Então eu espero, meu irmão, que você não deixe de frutificar a 30, 60, a 100 por 1. Que você pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Que você use de todas as oportunidades que você possa ter para pregar o evangelho, para ser um crente feliz e um crente produtivo, frutífero, como o bom semeador, aquele que semeia em terra fértil, em solo fértil, que é o coração que recebe, que pratica a palavra de Deus. É aquele que ouve, que recebe e que pratica a palavra de Deus. Amém? Vamos orar que você seja um bom semeador da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos pela nossa igreja, por cada membro, Pai, da nossa igreja, para que possamos ser bons semeadores da Tua palavra, para aqueles que ouvem, para aqueles que recebem, para aqueles que praticam nas suas vidas. Precisamos entender, Pai, que somos apenas semeadores. A obra e a prerrogativa daqueles corações que vão ser transformados é do Teu Santo Espírito. O Seu Santo Espírito tem o poder e a prerrogativa de transformar o coração. É Ele quem aplica a salvação no coração humano. Por isso, Pai, nós te pedimos por aquelas pessoas que nós temos pregado o Evangelho, que elas possam ouvir, que elas possam receber e que elas possam praticar a palavra do Senhor. E praticando a palavra do Senhor, possam conhecer a Cristo e imitar a Cristo a cada dia. Esse é o nosso pedido para esse momento, para esse dia. Pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor ainda abençoe a nossa cidade, que o Senhor abençoe, Pai, essa questão da segunda volta aí da Covid. Pai, nós estamos clamando muito por isso. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tivemos eleições, tivemos aglomerações, e isso nos entristece, isso nos deixa muito preocupados. Que o Senhor cuide de nós, Pai, que o Senhor cuide da nossa igreja. Oramos, Pai, agradecidos, pedindo que o Senhor coloque mais fé no nosso coração e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo.